eu sempre acabei ficando com essa parte mesmo, sabe, nos grupos que eu participei, enfim, essa parte de elaboração, de tentar entender os mecanismos, né, e acompanhando a construção desses mecanismos, né, a evolução desses mecanismos, se a gente pensar que a nossa principal lei, né, é uma lei de 91, né, então, assim, que é a Lei Rouanet, né, não tem muito tempo, né, a gente realmente ainda está começando a entender enfim, eu fui acompanhando, e depois as leis aqui né, do estado de Minas Gerais, enfim, eu sou meio testemunha, né, dessa evolução. E uma coisa que sempre me intrigou, assim, e que me deixou sempre bem desconfortável, foi exatamente essa questão do acesso a esses mecanismos, né? Porque você escrever uma lei Rouanet, por exemplo, não é difícil, né? Você que escreve não é fácil, você inscrever, colocar ali na plataforma, seguir o passo a passo, né? Assim, é uma receita, né? Se você seguir a receita, você muito provavelmente, né? Se tiver dentro de todos os critérios, o seu projeto, né? Os enquadramentos, e a sua empresa, tal, dificilmente você não vai ser aprovado, né? Só que, assim, a grande maioria das pessoas não sabe que é assim, né? Então, a minha luta tem sido assim, sempre foi, né? Por onde eu passei, nos projetos, foi realmente tentar, de alguma forma, democratizar um pouco mais o acesso a esses mecanismos, né? E daí veio a ideia do curso. Esse curso tem menos de um ano, né, que eu ofereço, assim, de modo online, né? Eu já oferecia de modo presencial, e é um curso que tem ajudado muita gente, assim, até mesmo, não só na Rouanet, mas desmistificar, né, essa questão da burocracia. E isso veio muito a calhar, assim, com a Lei Aldir Blanc também. Eu comecei o curso em março, uma semana antes do Brasil decretar o estado, né, de calamidade e tal, por causa... Calamidade não é a palavra, né, mas esse estado de atenção aí com a pandemia, e esse curso ficou assim um tempo fiquei meio desanimado, mas depois foi interessante que ele acabou ajudando, inclusive, muita gente mesmo, a conseguir os recursos da Aldir Blanc, sabe? Então acabou assim que quem apostou no curso, né, acabou porque assim, a Aldir Blanc, inclusive, a grande maioria dos editais foram editais fáceis, né, naquela premissa assim de repasse do recurso, né? A ideia era repassar o recurso, não uma análise assim mais profunda, né, do que seriam os projetos propostos e tal. E aí agora eu tô nessa, assim, sabe? Eu tô mergulhando, né, cada vez mais, e há 2 semanas atrás eu fui convidado para participar de um curso, para dar aulas em um curso sobre teatro digital. Olha só que interessante. Vai ser a segunda edição desse projeto, e eu fui convidado exatamente para falar sobre projetos, né, e a adequação desses projetos ao universo digital. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente está meio sintonizado, assim, né, e a arte tá nesse caminho, né, de redescoberta, como sempre foi, né, se redescobrindo, se reinventando. É tudo muito novo, né? E a gente tá meio assustado, assim, eu acho que agora aquela coisa que quando a gente leva um grande susto, né? A primeira reação é a paralisia, né? E aí depois da paralisia, uma reação até natural, assim, de segurança, né, de busca de segurança e medo, e aquela coisa que o medo traz, né, aquela importância que o medo tem de tentar nos fazer ficar vivos, né, e aí depois um olhar em volta e uma tentativa de reação. Eu acho que agora a gente está nessa tentativa de reação, sabe, a gente já passou pelo susto, já passou pelo medo, e agora a gente começa a analisar, né, o mercado. E as alternativas, né, que possam estar aí presentes, né? Mas eu acho assim que tá tudo muito novo ainda, né? É tudo muito incipiente. Eu acho que
são tentativas, a própria Lei Aldir Blanc foi uma boa tentativa, assim, uma excelente tentativa, né? Primeiro com esse caráter emergencial de realmente auxiliar, né, o artista que estava ali naquela condição difícil, mas ela até, não sei se direto ou indiretamente, ela acabou ajudando muito a dar uma nova visão para o artista, né? Quer dizer, nunca se teve tanto dinheiro injetado na cultura, né? Antes dessa distribuição aí dos 3 bilhões da Aldir Blanc, se eu não me engano, o recorde de distribuição tinha sido na casa de 400 milhões, que foi umas ações do Ponto de Cultura, se eu não me engano, do governo federal. Então, assim, e o que, do meu ponto de vista, ocasionou é que muita gente que nunca tinha conseguido recurso, conseguiu recurso, né? A partir de agora, acho que ela vai conseguir distinguir a diferença de você conseguir realizar um projeto com recurso financeiro e sem recurso financeiro, né? Talvez isso, do ponto de vista do artista, vai fazer com que exista mais luta, né? Exista mais consciência da importância das políticas culturais, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que pode ter sido um efeito colateral positivo dessa distribuição de recursos. Do ponto de vista dos mecanismos, né, eu acho que está tudo muito no começo ainda, assim, não vejo muitas, apesar dos editais emergenciais, né, terem sido lançados antes da Lei Aldir Blanc, tanto editais privados, né, primeiro foram os privados, e depois essa grande injeção de recursos financeiros no mercado, né? Mas isso pegou todo mundo do governo desprevenido também. O governo não está sabendo lidar com, né? Primeiro, o lançamento rápido dos editais, e aí depois a avaliação desses editais, e por fim o repasse de recursos e posteriormente a prestação de contas, né? Isso aí está sendo tudo muito novo, eu acho que está tudo muito, muito incipiente e o governo ainda tem que, como dizer, o governo ainda realmente tem que caminhar muito nesse sentido, né, de conseguir realmente um formato que seja inclusivo, que dê a assistência, né, necessária. Então, não vejo ainda, para terminar, não vejo ainda muitas mudanças depois dessa pandemia, sabe? Da forma de gestão dos recursos e repasse. Eu acho que a gente está muito no começo. Como eu falei, a gente acabou de sair da paralisia e está entrando aí agora nessa fase de descoberta e o que eu imagino que vai acontecer, imagino não tenho certeza, né? Não tem como. Essa Lei Aldir Blanc também ela trouxe, ela distribuiu o recurso, né? Ok, emergencial foi, não precisa prestar contas, não precisa apresentar produto nenhum. Mas em relação aos editais, né? A grande maioria deles é para realização online. Então, o que a gente vai ver agora é uma enxurrada de produtos culturais online. Né? A gente vai ver agora porque os produtos têm, né? Eles têm que acontecer, né? As apresentações vão acontecer, enfim, todos os projetos têm que acontecer. Então, assim, a primeira coisa eu acho que vai ser assim, do nosso ponto, do ponto de vista de nós consumidores, né? Assim, falando como consumidor, é uma grande quantidade de oferta. E aí a gente vai ter que lidar com isso e saber escolher o que vai assistir, vai acompanhar. Muito provavelmente a grande maioria das coisas a gente vai deixar de lado, a gente vai ter que escolher. A primeira coisa é essa, assim. Do ponto de vista do produtor, ele vai ter que aprender a trabalhar com ferramentas de divulgação, né? No caso, o Facebook Ads, aí, o que quer que seja, né? Gerenciador de anúncios, enfim.
Então, aí é mais uma tarefa, né, para o artista aí que a grande maioria não gosta da burocracia, né? Imagina a burocracia agora travestida de tecnologia, né? Então, isso aí eu acho que vai ser um problema também, né? Desde aprender a trabalhar, sei lá, com editores de imagens, Photoshop, esses editores de vídeo, enfim, eu acho que vão ter que se adequar a isso, e isso eu acho que vai ser um problema, né? A gente já tem visto, assim, divulgações, né, não muito interessantes, assim, desse ponto de vista de chamar atenção para o produto, né, que é o que o anúncio teria que cumprir, né, a função que o anúncio cumpre. Então, isso aí já é uma dificuldade, né, mais um efeito colateral dessa dificuldade. E em relação à adaptação das linguagens, né, isso aí que eu acho que é o mais complicado. E agora, em relação à própria adaptação da linguagem artística para o vídeo, né? Isso aí eu acho que é o grande problema, né? O grande problema. De várias coisas que a gente tem assistido, né, assim, durante a pandemia, né, agora eu vou falar um pouco da minha área, que é a área de teatro. O teatro, em essência, ele é um encontro ali, né, do encontro presencial, né, de alguém que faz e alguém que vê. Existe uma grande dificuldade, né, nisso. Algumas poucas experiências interessantes, aí eu até cito o Grupo Armazém aí do Rio de Janeiro, né, que está com um trabalho bem interessante mesmo, assim, mas eles fazem uma apresentação pelo Zoom mesmo, e aí eles colocam os personagens, enfim, é bem interessante, mas a grande maioria está simplesmente filmando a apresentação teatral. Não sei também, assim, se esses editais, eles primam pela qualidade estética, né, pela fruição, eu acho que não, mas nós temos todas essas dificuldades, assim, para quem está fazendo e para quem vai consumir, né? E aí é o que a gente vai ver agora, né? Porque assim, eu acho que vai vir muito produto em pouco tempo. Já é concorrido o mercado, né? Já é concorrido, assim. O artista tem um pouco de birra, né? De falar que está participando de concorrência. Então, se a pessoa não se preparar, né? Eu nem estou falando de pandemia aqui ainda, né? Se a pessoa não se prepara para isso, né? E o que é se preparar? Entrar no jogo, sabe? Começar a conhecer as políticas públicas da sua cidade, né? Lutar por mais políticas públicas na cidade, conhecer os mecanismos, entender o funcionamento, como se inscreve, como concorre, o que é uma lei de incentivo, o que é um fundo de incentivo, né? A diferença entre elas, como que concorre a um, como que concorre a outro, como que tipo de imposto, né, que cada lei utiliza ali para fomentar. Quem não se prepara está ficando para trás, e é cada vez mais para trás. E aí quem vai ficando para trás fica com aquele discurso, porque esse edital é um jogo de cartas marcadas, a cultura na minha cidade é um jogo de cartas marcadas, só ganha quem, né, tem QI, mas ela não olha para ela mesmo, né? Ela não olha para o que ela tem feito, como ela está tentando, como ela está se preparando para as mudanças, né? Tem gente que, de repente, escreveu uma vez numa lei de incentivo, não foi aprovado e nunca mais tentou e fica carregando a bandeira de que aquilo não funciona, de que não dá certo, né? Eu tenho sempre falado, é um pouco disso que eu falei na fala anterior, mas indicar que as pessoas se preparem o máximo possível, né? Eu acho que agora, 2021, 2022, vai ser o ano de quem está preparado, né? Eu acho que as políticas públicas, de alguma forma, têm a chance de melhorar, assim, né, de um ponto de vista de uma fala otimista, assim. Eu acho que as políticas públicas vão melhorar, não por vontade política, mas por pressão, né, por causa dessa questão que eu falei, que a Lei Aldir Blanc, de alguma forma, eu acho que ela acendeu
alguma coisa a mais em pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de trabalhar com recurso e agora tem, né? Não é possível, né? É aquela coisa, né? Quando a coisa do... Voltando um pouquinho lá no mito de Platão, mas quando a pessoa vê só a sombra e depois ela vê o mundo, ela não consegue ficar vendo só a sombra mais. Eu acho que é um pouco disso também, assim, né? A pessoa vê o que é trabalhar com recurso, então, muito provavelmente, ela não vai ficar tão confortável mais sem o recurso, né? Então, eu acho que pode ser que haja pressão, e é isso que eu falo nas minhas consultorias, no meu curso, nas minhas conversas informais. Pessoal, vamos nos preparar, né? Vamos correr atrás dos mecanismos, dos políticos da nossa cidade, vamos participar mais das ações políticas. A gente não precisa ser político, né? Eu não sou político, mas temos que ser politizados, né? Temos que participar das ações públicas da nossa cidade, do nosso estado, da opinião, participar de associações, enfim, participar da vida social e cultural. Já que estamos falando de cultura, nós temos que participar também, né? Eu acho que é isso, assim, a mensagem que eu sempre dou nas minhas falas é isso, correr atrás, se preparar, lutar por políticas públicas e estar preparados para ela, né? Porque não adianta nada também ter a política e você fora, né? Você não sabendo como utilizar, como realizar, tal. E se tem alguma coisa que foi boa para a área cultural nessa pandemia foi exatamente essa percepção de que é necessário políticas públicas para a classe cultural, né? Esse aumento dessa percepção. Né? Por exemplo, aqui em Ouro Preto aconteceu uma coisa inédita. A gente tem um grupo aqui de WhatsApp que chama Fórum Livre de Cultura, que é basicamente as pessoas se ajudando no grupo de WhatsApp, falando de editais, explicando como que inscreve. É uma coisa que, sei lá, se não tivesse a pandemia, talvez não acontecesse. O artista, a grande maioria deles gosta da sua individualidade, né, de ser individual, de ter a individualidade no que faz. Só que existe uma diferença em você ter a sua individualidade e remar sozinho, né? Você pode remar em conjunto. A organização é fundamental. Então, se tem alguma coisa boa, eu acho que é isso. É as pessoas tentando usar, os grupos artísticos tentando se ajudar mais e essa maior percepção da necessidade de políticas culturais.